Olá, meu nome é Carlos, seja bem-vindo ao canal HP Kenaton. Hoje quero aprofundar com vocês sobre a imaginação inversa, um tema que aqui no canal a gente debate e que alguns dos nossos assinantes às vezes têm algumas dúvidas e me pedem para que eu bata um papo mais a fundo sobre a imaginação inversa. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, quem quiser assistir, já para começar a se familiarizar com o termo. Esse é um termo criado por mim justamente para trabalhar algumas questões como a lei da atração, a física quântica e as possibilidades que as pessoas podem ter para alcançar tudo aquilo que deseja em suas vidas. As pessoas têm problemas, nós temos a vida muito parecida com todas as outras 7 bilhões de pessoas que existem no planeta, mas eu sempre busquei um diferencial, sempre busquei coisas práticas, coisas que funcionam. Sempre fui contra esse monte de coisa que falam e enrolam as pessoas para poder passar algum conhecimento básico sobre o assunto. E tanto que o conhecimento básico deve ser gratuito. Eu não tenho nada contra quem venda as suas pesquisas, o seu trabalho, afinal são gasto horas, são gasto recursos naturais, como quem viaja gasta combustível, quem vai assistir certas conferências custam dinheiro. Nada mais justo a pessoa poder vender aquilo que ela batalhou tanto para conquistar. Porém, o básico, para que todos vivam bem, é um patrimônio público, na minha opinião. O básico deve ser passado gratuitamente. E o primeiro caminho que eu proponho neste canal é o trabalho com os arquétipos. A imaginação é baseada em arquétipos. Mas para isso, eu quero dizer o seguinte: a imaginação inversa, a grosso modo, é aquela imaginação voluntária, espontânea, que você tem e ela lhe manipula por alguns instantes. Ou seja, o seu cérebro se escraviza com aquela imaginação. Há pessoas que, devido ao seu estado psicológico, possuem algumas imaginações, sejam boas ou ruins. Quase sempre a minha proposta é que você controle a sua imaginação. Você bloqueie ela. Ou seja, na hora que ela começa a fantasiar sem um controle, você vai lá e para ela. Você controla essa imaginação. Mas você também, ao controlar a imaginação, você pode controlar ela de uma maneira muito simples. Ou seja, colocando coisas que você quer em sua vida na imaginação. Pois a imaginação vai produzir um nível de sentimento em vocês. E nesse momento, quando ela cria este sentimento, é quando você começa a expandir seu estado de consciência e você começa a atrair aquilo que você deseja para a sua vida. Ao passo também que a imaginação invertida, a imaginação inversa, ela produz em você um efeito contrário. Quase sempre algumas pessoas se paralisam diante da imaginação, desfrutando de um sentimento mental, de uma emoção que às vezes é apenas químico. Ou seja, a imaginação ela é um recurso do cérebro para produzir algo em você que faz você viver em uma fantasia. Porque de alguma forma você é pago por alguma química cerebral que ajuda você a sentir um nível de prazer. Mas às vezes algumas pessoas têm ao contrário, as suas imaginações produzem cólera, raiva, mais suco gástrico, uma digestão ruim, uma falta de tranquilidade, uma falta de sono. E o que eu falo aqui no canal, isso drena a tua energia, teu ki, o teu poder vital. E isso faz com que você perca a sua energia de atração, de beleza, de cura, o seu poder pessoal. Você hoje que tem às vezes o sentimento de frustração, de fracasso, e que constantemente fica imaginando
você superando aquele momento, mas imagina às vezes superando o fracasso, humilhando os outros. Algumas pessoas, a imaginação ela é fértil, então ela produz fantasias incríveis, que se a pessoa se tornasse uma escritora, ela faria livros incríveis. Vale a pena você pensar um pouco nisso. Mas a minha tese é que, através da imaginação, você possa produzir os sentimentos corretos em sua vida. E a partir de então, você começa a atrair o que você precisa para a sua vida. É muito simples. Todo mundo fala que você atrai aquilo que sente. Você é aquilo que pensa. Mas as pessoas não explicam um detalhe para vocês. Que uma ferramenta básica de tudo isso é a imaginação. Sem a imaginação, você não constrói um andar superior do seu nível de estado de consciência. Você não expande isso se você não expandir a tua imaginação. Sempre quando eu falo para alguns dos meus seguidores, alguns alunos mais particulares, eu digo: imagine, faça a imaginação e coloque os poderes dentro da imaginação. Os poderes do seu arquétipo. O seu poder animal, o seu poder que você deseja. Quando você escolheu um arquétipo é porque você desejou os poderes que aquele arquétipo tem. Ação, foco, inteligência, visão noturna, conhecimento, alguns comportamentos raízes que trazem para o ser humano um comportamento parecido na vida em sociedade. Porém, se você não imaginar, não trabalhar a imaginação, será difícil você dar um passo além do horizonte. Ou seja, você não pode ir até o horizonte, que ao chegar ao horizonte, já diz o ditado, existe outro horizonte, e outro, e outro, e outro. Mas antes de ir a este horizonte, eu posso imaginar o horizonte. Me surpreender com ele é uma coisa, mas eu imaginar o que faria lá, quase sempre me dá o poder necessário para fazer o que eu preciso fazer lá. Então, para aqueles que trabalham com a lei da atração, a física quântica, a materialização de coisas em sua vida, eu convido vocês a fazerem este simples exercício. Parar essa imaginação, digamos que é a imaginação fértil, a do mundo da lua, e usar esse mesmo poder que você tem de imaginação, e uns têm mais, outros menos, e uns desenvolvem isso. É muito simples, né? Aqui no canal a gente trabalha isso, através dos arquétipos. E a partir do momento que você começa a imaginar, você expande uma imaginação acima da média. Ou seja, quando você se sentir ridículo ao imaginar algo, você já está no caminho. Porque você está fazendo algo que você quer fazer naquele momento acima da média natural. Ou seja, você quer voar, imaginar que está voando. Aí você fala: mas o que isso me produz? Depende. O que você sente quando você voa? O que você está sentindo? Leveza, velocidade, alegria, liberdade? Pois essas serão os sentimentos que você irá materializar em você logo de início. Logo no começo da imaginação você já vai imaginar isso. Você vai produzir este comportamento em você. Você terá essa leveza, esse sentimento de liberdade, essa capacidade de voar por cima das coisas e ver as coisas de um outro ângulo. Só de você imaginar que você está voando. Olha, você pode imaginar isso. Mas você pode imaginar você, mas se você tiver dificuldade, você pode imaginar um pássaro voando. Você constrói uma imaginação. Mas não construa um pássaro simples. Construa como a história de Garuda, que existe nos Vedas. É uma história rapidinha. Garuda é o grande pássaro que Krishna voa em cima dele. E uma certa vez o oceano começou a encher e uma gaivota viu que seu ninho estava, a água estava chegando no ninho, né, no ninho que ela havia construído, e havia seus ovinhos e seus filhos estavam em perigo. E essa ave começou a pegar, voava e pegava uma gota de água, voava e jogava na terra. Voava, jogava. E alguém
Garuda chegou e perguntou: o que você está fazendo? Garuda é o grande pássaro. Eu estou esvaziando o oceano, porque assim meus filhotes não morrem. E aí Garuda ficou muito impressionado com aquela história. Falou: ó, que força de vontade tem esse pássaro, essa gaivota. É incrível, como ela pode acreditar que ela vai esvaziar o oceano? Mas a imaginação tem que ser assim. Quando você imaginar, você imagina como esse pássaro que tenta esvaziar o oceano, porém, ele não sabe que vai esvaziar o oceano. Ele imagina que sim. E essa motivação faz com que você às vezes carregue tijolo por tijolo, mas construa um castelo. Não imagine coisas pequenas. Faça da sua imaginação coisas grandes. Retire a imaginação inversa, aquela imaginação que produz um comportamento ruim em você, um sentimento ruim e uma química ruim. Produza imaginação poderosa, imaginação de poder. Produza uma imaginação de muita coragem, de muita valentia, de muito sucesso, de muita posse, de muito poder, de muita humildade, de muita simplicidade, de muita meditação, uma imaginação de muita oração. Se imagine um ser mais concentrado, um ser mais vívido, mais lúcido, um ser realmente poderoso, um ser que domina a lei da atração, um ser que diz que o universo está ao seu favor, o universo lhe ajuda, o universo contribui com sua vida. Não deixe que nada imagine ao contrário, nenhum pensamento imaginativo produza uma imagem de você mesmo em outra posição. Interrompa a todo momento isso. Interrompa, pare. Produza a imaginação poderosa. Faça ela viver em você. Seja você, a todo instante, a tua mente vai imaginar. Corrija-se. Diga-se para si mesmo, imaginação inversa. Não. Eu conduzo eu faço a condução deste filme mental. Eu uso o termo filme, os filminhos da nossa cabeça. Nós temos filminhos. Nós temos que dominar esses filmes. Não podemos deixar esses filmes dominar a gente, produzir em nós a química que não queremos. Nós devemos ser os diretores dos nossos filmes. Ação. E aí você faz o videoclipe da sua vida. Seja o ator principal do seu videoclipe. Faça um videoclipe, produza, até que seu videoclipe na sua mente seja como aquele que o cantor faz para projetar uma música. Mas imagine você nesse videoclipe e do jeito que você deseja ser. E pode ter certeza, você será exatamente assim como está no videoclipe. Então, imagine aquilo que você acha que é mais bonito, aquilo que você acha que é mais justo, aquilo que você acha que Deus daria para você. Como diz, em Saturno, existem tempestades de rochas, e o satélite identificou essas rochas. Eram diamantes gigantes que giram nessas tempestades. A força é tão grande que move rochas, mas rochas de diamantes. Aqui na Terra você precisa de um desse, às vezes para mudar a sua vida. Desse tamanhozinho. E Deus gira rochas enormes pelo universo afora. Confie nisso. Você é parte disso. Isso está ligado em você. Os mesmos átomos que existem em você existem na poeira das estrelas, como diria o físico. Saiba disso. Então todo o poder está em você. E imagine assim. Pare as imaginações negativas, as imaginações que não servem para nada. Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe, deixe seu like, seu comentário. Faça com o pessoal aqui do grupo, colabore com a gente aí, com as ideias. Bem-vindos ao canal HP Kenaton. Tchau.